Barão, que susto ontem, né? Eu tava no ar no Band News TV, no Band News no meio do dia, e o Eduardo Barão fez uma entrada de momento extra, né, na programação por causa do ataque a tiros num dos desfiles de 4 de julho, realizados, né, no estado de Illinois, aí nos Estados Unidos. E quando a gente conversou ontem, Barão, ainda não tinha confirmação de mortos e, infelizmente, né, esse número veio e pessoas mortas e mais feridas também desse ataque. E o atirador foi preso ainda ontem à noite, né, Barão? Bom dia. O que tem de atualização disso tudo? Olá, Carla, bom dia para você, para Ellen, para Sheila, todo mundo aí no Brasil. Um terror, né? Um terror, que seria uma festa, uma celebração muito comum aqui nos Estados Unidos, dia 4 de julho, tradicional, as pessoas saem às ruas para celebrar a data, a independência do país, se transformou num verdadeiro pesadelo, né? Esse fato ocorreu em Highland Park, um subúrbio que fica a cerca de 40 quilômetros de Chicago, no estado de Illinois, e, infelizmente, 6 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas, depois que um atirador que estava em cima de um prédio disparou com um rifle no meio da multidão. Multidão formada por famílias, crianças, quem estava ali acompanhando essa celebração, essa parada na cidade. E, infelizmente, as pessoas tiveram que sair correndo, deixar, abandonar tudo que tinham pela frente, um cenário de horror. Depois, a polícia acabou isolando toda a área, fechando a região e prendeu um suspeito. Ele se chama Robert Primo, tem 22 anos de idade, é um jovem que canta músicas, é um rapper, né? Canta música de rap, e ele é o suspeito até agora, tido pela polícia como atirador em Highland Park. Ainda há possibilidade de mais pessoas perderem a vida, segundo autoridades locais. Os 6 que morreram são adultos, mas algumas crianças também foram baleadas e correm o risco de perder a vida e estão internadas nos hospitais. O presidente Joe Biden imediatamente se pronunciou, lamentando o ocorrido, mais uma vez, um tiroteio em massa aqui nos Estados Unidos, algo que tem se tornado cada vez mais comum aqui no país. Foram mais de 200 ocorrências em que pelo menos 3 pessoas ficaram feridas neste ano de 2022, e mais uma vez o debate sobre a utilização de armas está aqui sendo feito. Mais um detalhe para terminar, Carla: no final da noite, como é tradicional aqui nos Estados Unidos, foram realizadas as celebrações com queima de fogos, comemorando o 4 de julho, o dia da independência no país. Mas, por causa desse terror, desse medo, em algumas localidades teve correria. As pessoas confundiram os fogos com tiros e saíram correndo em pelo menos 3 localidades diferentes do país. Para você ter uma ideia de como está o receio, o medo aqui nos Estados Unidos, ao ouvir qualquer coisa que pareça com um tiro, e depois do que tinha acabado de acontecer perto de Chicago. Claro, as pessoas com muito medo, em pânico, né, Barão? Que impressionante. Ontem eu fiquei acompanhando o seu trabalho ao longo de todo o dia, em todos os canais aqui do grupo, Barão, e fiquei acompanhando a aflição da população pelo seu descritivo, não é? Enquanto esse cara não era preso, porque o que se sabia, ele abandonou o rifle lá no alto do prédio e ele estava sendo procurado ainda pela polícia. Então, imagina o sujeito solto, né? Aquela recomendação para que as pessoas permanecessem dentro de casa, até que finalmente ele foi preso. O que já se sabe também a respeito dele? Ele já era um conhecido da polícia, do trabalho de inteligência da polícia. O que já se sabe a respeito dele? Mais detalhes serão divulgados, claro, né, Sheila, ao longo do dia de hoje. Ele foi preso ontem à noite. O nome dele é Robert Primo, tem 22 anos de idade. Ele é um rapper. Tinha músicas que foram colocadas naquela rede Spotify. As músicas foram retiradas ontem à noite mesmo. As músicas tratam de temas complicados, né? Alguns psicólogos escreveram como temas complicados, com relação, por exemplo, a querer sair melhor do que outras pessoas, querer ter privilégio em cima de outras pessoas. Alguns falam que os seus perfis nas redes sociais mostram um adolescente problemático, um jovem problemático, tem 22 anos, não é mais adolescente, mas, enfim, conta essa história. Agora, não há nenhuma informação até agora da polícia por que ele foi considerado o suspeito. Então, ao longo do dia de hoje, a polícia deve dar mais informações, até para comprovar que, de fato, ele é o atirador,
ou descartar essa possibilidade. Como você disse, foi uma caçada ontem após o ataque naquela região de Highland Park, para que as pessoas, a orientação para que as pessoas ficassem em casa, né, não saíssem de casa, já que o atirador estava solto, até que no final do dia ele acabou sendo localizado e preso pela polícia. Mas no decorrer da manhã de hoje a gente deve ter mais detalhes por que a polícia entendeu que ele de fato foi o atirador. Mas de novo, o debate sobre a utilização de armas por aqui, mais do que nunca, depois de tudo que a gente viu em ataque em escola, em supermercado e agora numa parada do dia 4 de julho, volta com força no país.